Um homem de botas sujas e chapéu de palha entra em uma concessionária de luxo. O dono olha para ele e ri. Amigo, a loja de tratores é do outro lado da cidade. Mas o que aquele empresário arrogante não imagina é que o fazendeiro simples que ele está zombando vai fazer o caixa da loja tremer com um único pix. E, em poucos minutos, o riso de desprezo vai se transformar em puro desespero. O sol batia forte quando seu Ademir, um fazendeiro de fala mansa e mãos calejadas, estacionou sua caminhonete velha em frente à Premium Motors, a concessionária mais luxuosa da cidade. O reflexo dos carros importados brilhava como espelhos, e o chão de mármore parecia limpo demais para as botas cobertas de poeira que ele usava. Ademir desceu do carro devagar, ajeitou o chapéu de palha e respirou fundo. Não era a primeira vez que via olhares atravessados. Estava acostumado a ser julgado pela roupa simples e pelo jeito calado. Mas aquele dia seria diferente. Assim que entrou, o ar gelado do ar-condicionado o envolveu. 3 vendedores, de terno e gravata, trocaram risadinhas disfarçadas. Um deles cutucou o outro e cochichou. Olha o caipira perdido. Deve ter errado o endereço. Do fundo do salão surgiu Ricardo Tavares, o dono da loja. Terno sob medida, relógio dourado e aquele tipo de sorriso que mistura arrogância e desprezo. Ele olhou Ademir de cima a baixo, parou nas botas e soltou uma risada curta. O senhor se perdeu, amigo. A loja de tratores fica do outro lado da cidade. Ademir tirou o chapéu em sinal de respeito. Não, moço. Vim ver os carros. O silêncio tomou conta por um segundo, até que as gargalhadas ecoaram. Ricardo cruzou os braços, ainda rindo. Ver os carros. Aqui é loja de importados, meu senhor. O mais barato custa mais do que muita fazenda por aí. Mas Ademir não se abalou. Seus olhos calmos percorreram o salão, observando cada veículo reluzente. BMW, Mercedes, Porsche. Ele conhecia cada marca, não pelos nomes, mas pelo sonho que carregava desde menino. Eu sei quanto custam, respondeu, sereno. É por isso que vim. Ricardo piscou, confuso. Por um instante, o sorriso desapareceu. Ele só não sabia ainda que aquele homem simples estava prestes a virar sua vida, e sua arrogância, de cabeça para baixo. Ricardo deu um passo à frente, ainda com aquele sorriso debochado que só quem se acha superior consegue ter. Deixa eu adivinhar. O senhor veio tirar uma foto com os carros, né? Fazer pose para a internet, fingindo que é rico. As risadas dos vendedores encheram o showroom. Um deles chegou a pegar o celular, já se preparando para gravar a piada do dia. Ademir manteve o olhar firme. Não vim tirar foto, moço. Vim comprar. O riso de Ricardo cessou por um instante, apenas para depois voltar ainda mais alto. Comprar. O senhor? Ele apontou para as botas sujas. Vai dar o que de entrada? Uma vaca. Os vendedores riram tanto que uma cliente próxima virou para ver o que estava acontecendo. Mas Ademir continuou tranquilo. Ele sabia o valor do próprio trabalho, mesmo que ninguém ali conseguisse enxergar. Meu dinheiro vale tanto quanto de qualquer outro. Só preciso ser atendido com respeito. Ricardo bufou, impaciente. Olha, seu Ademir, é isso. Eu não tenho tempo para brincadeiras. Aqui a gente vende carro para quem tem dinheiro de verdade. Médicos, empresários, advogados, gente grande. Ademir olhou para ele, sem se ofender. E quem trabalha na terra não é gente grande? Perguntou, com voz serena. Aquela pergunta ficou no ar, cortante. Por um segundo, até os vendedores ficaram sem graça. Mas Ricardo logo retomou o controle da cena, elevando o tom. Já chega. Se não vai comprar nada, a porta está ali. Ademir respirou fundo, olhou mais uma vez para os carros e disse calmamente. Quero ver o mais caro que vocês têm. O dono da loja deu uma gargalhada, debochada. Perfeito. Vem cá, campeão. Vou te mostrar tudo o que você nunca vai poder comprar na vida. Ele o levou até uma BMW vermelha, reluzente sob as luzes brancas do teto. Essa aqui custa 350 mil. Ricardo disse alto, para todos ouvirem. Isso dá o quê? Uns 1000 bois, não é? As risadas voltaram.
agora ainda mais escandalosas. Mas Ademir apenas passou a mão de leve sobre o capô do carro, observando o reflexo do próprio rosto no brilho da pintura. Bonito carro, murmurou. Ricardo torceu o nariz. Bonito e caro, meu amigo. Muito caro. Mais caro do que sua caminhonete velha, Vale inteira. Ademir levantou o olhar e encarou o dono da loja. Então vamos ver se vale mesmo tudo isso. Aquele foi o primeiro momento em que o sorriso de Ricardo fraquejou. Ele só não sabia que o jogo estava prestes a virar. Ricardo cruzou os braços e observou Ademir com aquele olhar de superioridade que atravessa como uma lâmina. Tá bom, campeão, já que quer ver, olha bem. Mas cuidado para não sujar o carro com essas mãos de barro. Os vendedores riram outra vez. Um deles, tentando parecer engraçado, disse: se ele encostar, o seguro vai cobrar limpeza especial. Ademir ignorou as provocações. Caminhou até a Mercedes prata estacionada ao lado, observando cada detalhe com calma. O interior de couro marrom, o brilho metálico, o painel iluminado. Quantas dessas vocês têm? Perguntou, sem levantar a voz. Ricardo arqueou as sobrancelhas, debochado. Umas 3 unidades. Por quê? Vai querer comprar uma para cada vaca do pasto. Mais risadas. Mas dessa vez, uma das vendedoras no fundo da loja cruzou os braços, incomodada com o exagero. Ela sussurrou para o colega. Tá passando do limite, isso já não é engraçado. Ademir, porém, manteve a serenidade. Então tá bom. Pode preparar as 3. Respondeu. Simples, direto. O silêncio tomou conta do salão por alguns segundos. Ricardo piscou, confuso. Como é que é? Eu quero as 3 Mercedes. E também quero ver aquela Porsche cinza. Ricardo deu uma gargalhada, agora nervosa. Você quer ver a Porsche? Essa aqui é R$500.000. Ele se aproximou, encarando Ademir de perto. Escuta aqui, meu amigo. Você tá achando que isso é feira? Aqui é carro de gente rica. Ademir respirou fundo e respondeu com calma. Então me trata como um cliente, não como um palhaço. O tom firme do fazendeiro fez o salão inteiro silenciar. Ricardo, sem graça, tentou recuperar o controle da situação. Tá certo, tá certo. Vamos brincar até o fim. Quer ver a Porsche? Olha aí. Ó. Ele abriu a porta do carro e apontou para o interior luxuoso. R$500.000, campeão. Quer levar quantas? Ademir passou o dedo pelo painel, como quem avalia algo com cuidado. Quantas vocês têm no estoque? Ricardo riu de novo, agora quase gritando. Você é inacreditável. Tá brincando comigo, né? Não, disse Ademir, olhando direto nos olhos dele. Quero saber para fazer as contas. Os vendedores trocaram olhares confusos. Um deles cochichou. Cara, e se ele estiver falando sério? Mas Ricardo não deu ouvidos. Chega, eu cansei dessa palhaçada. Você não tem dinheiro nem para pagar o IPVA de um carro desses, e quer comprar 10. Ademir então ajeitou o chapéu, pegou o celular do bolso e falou com calma. Me passa a chave Pix da concessionária. A frase ecoou como um trovão no showroom. Os risos cessaram. Ricardo olhou para ele, incrédulo. O quê? A chave Pix. Quero pagar agora. À vista. Por alguns segundos, ninguém respirou. Apenas o som distante do ar-condicionado quebrava o silêncio. Ricardo engoliu em seco, ainda sem acreditar no que tinha ouvido. Ele só não sabia que aquele pedido simples seria o início da virada mais humilhante da sua vida. Ricardo soltou uma gargalhada tão alta que ecoou por todo o showroom. A chave Pix. Repetiu, quase sem ar de tanto rir. Você quer comprar 10 carros por Pix. Essa é boa demais. Os vendedores também começaram a rir, batendo palmas como se estivessem num show de comédia. Mas Ademir não se moveu. Segurava o celular nas mãos, calmo, sereno, com um olhar que começava a incomodar. Me passa a chave, moço. Disse, simples. Quero pagar e ir embora. Ricardo, ainda achando tudo uma piada, pegou o celular no bolso e digitou algo. Tá bom, campeão. Tá aqui o CNPJ da loja. Copia direitinho, tá? E mostrou a tela, rindo.
Vamos ver até onde vai a brincadeira. Ademir digitou devagar, com cuidado, os dedos firmes, o olhar concentrado. Ricardo cruzou os braços, zombando. Aposto que esse Pix vai ser de R$ 50. Ou quem sabe 100, para ver se funciona. Os vendedores riram mais uma vez. Mas, de repente, algo mudou no ar. A tranquilidade de Ademir começou a pesar. Ele não parecia estar brincando. Só para confirmar, disse ele, levantando o olhar, se eu transferir o valor total, o senhor me vende os carros. Ricardo, com ironia, respondeu. Claro, se transferir os 3 milhões, eu te vendo os carros e ainda coloco o laço vermelho em cada um. Fechado. Fechado, respondeu Ademir, voltando a digitar. O silêncio tomou conta do ambiente. Os vendedores, antes risonhos, começaram a se entreolhar. Um deles sussurrou. Cara, e se esse velho for rico mesmo? Ricardo balançou a cabeça, rindo de nervoso. Relaxa, isso é teatro. Mas então, um som que ninguém esperava ecoou. Bip. O celular de Ademir vibrou. Na tela, a mensagem. Transferência enviada. Por um instante, o tempo pareceu parar. Ricardo zombou. Ah, pronto. Fez o Pix. E agora vai aparecer que a conta dele não tem saldo. Só que, segundos depois, o celular da concessionária, sobre o balcão, começou a vibrar insistentemente. Chefe, disse um vendedor, hesitante. É notificação do banco. Ricardo fez pouco caso. Deve ser algum boleto pago. Deixa aí. Mas o vendedor pegou o celular, olhou para a tela e empalideceu. Chefe, você precisa ver isso. Ricardo, irritado, arrancou o aparelho da mão dele e, ao olhar o visor, o sorriso sumiu. A tela mostrava claramente. Pix recebido, R$ 3.200.000. Remetente, Ademir Silva Santos. O silêncio caiu como uma pedra no showroom. Ninguém se mexia. Ricardo ficou pálido, tremendo, os olhos arregalados. Isso é uma brincadeira, murmurou. Ademir guardou o celular no bolso, ajeitou o chapéu e falou com calma. Agora os carros são meus, certo? Ricardo engoliu, em seco. Tentou falar, mas a voz falhou. Meu Deus. O senhor? O senhor é... Quem exatamente? Ademir deu um passo à frente. Um fazendeiro. Trabalho desde os 15 anos. Tenho 3.000 hectares de terra. E o senhor? Acabou de rir do homem que acabou de te dar a maior venda da sua vida. O rosto de Ricardo se desfez. O orgulho derreteu diante de todos. Os vendedores olhavam boquiabertos, sem acreditar. Um deles sussurrou. Ele realmente pagou. Ademir continuou, com serenidade e firmeza. Eu entrei aqui para comprar 2 carros. Mas o seu desrespeito me fez levar 10. Só para te ensinar uma lição. Ricardo baixou a cabeça, o corpo tremendo. A arrogância tinha ido embora. E no lugar, restava apenas vergonha. Ademir olhou ao redor, depois para ele. Agora vá preparar os documentos. E me entregue as chaves, uma por uma. E, naquele instante, todo o salão entendeu. O fazendeiro humilde tinha virado o jogo. Com um único toque na tela do celular, Ricardo estava paralisado. O rosto, antes cheio de arrogância, agora era o retrato da derrota. Ele mal conseguia respirar. Os vendedores se entreolhavam em silêncio, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. O fazendeiro simples, o homem que eles zombaram, acabará de comprar 10 carros à vista. Ademir se aproximou devagar. Eu não quero suas desculpas por causa do dinheiro, disse, com voz calma e firme. Quero que entenda o que fez. Ricardo levantou o olhar, com os olhos marejados. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber. Cortou Ademir. Você olhou para mim e me julgou pelas botas, pelo chapéu. Achou que valia mais do que eu. Ele fez uma pausa, o silêncio pesando entre os dois. Mas respeito não vem do preço do terno, vem do caráter. E isso, meu amigo, você esqueceu faz tempo. Os vendedores, antes cúmplices do riso, agora abaixavam as cabeças, envergonhados. Ricardo respirou fundo, tentando se recompor. Senhor Ademir, por favor.
Não conte isso para a direção da marca. Eu vou perder tudo. Tenho família, tenho funcionários. Ademir olhou para ele por um instante, sem ódio, mas com firmeza. Quando você me humilhou, pensou nisso. Pensou na família, de quem você desrespeita todos os dias. Ricardo abaixou o olhar, vencido. Não, eu fui um idiota. Foi mesmo, respondeu Ademir, ajeitando o chapéu. Mas talvez ainda possa aprender alguma coisa com isso. Ele estendeu a mão. Me entrega as chaves, uma por uma. Ricardo, com as mãos trêmulas, pegou uma bandeja prateada onde estavam as 10 chaves, cada uma com chaveiro da marca, BMW, Mercedes, Porsche, Audi, Land Rover. E, uma a uma, foi entregando para Ademir, sem conseguir encará-lo nos olhos. Quando a última chave foi entregue, o fazendeiro respirou fundo. Amanhã venho buscar os carros. Espero que tudo esteja pronto. E depois disso, vou contar para a direção o que aconteceu aqui. Não para te destruir, mas para que ninguém mais seja tratado como foi. Ricardo assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu mereço tudo isso. Ademir virou-se para sair, mas antes de atravessar a porta de vidro, olhou por cima do ombro. Sabe, moço, eu cresci pobre. Vi meu pai ser humilhado por gente que achava que dinheiro comprava respeito. Prometi para mim mesmo que nunca faria o mesmo. Hoje, você me mostrou que ainda existem pessoas que precisam aprender isso da pior forma. Ele colocou o chapéu, empurrou a porta e saiu sob o sol da tarde. Lá fora, o céu estava dourado, e o som distante de passarinhos contrastava com o silêncio pesado dentro da loja. Ricardo ficou parado, observando o homem simples entrar na caminhonete velha, o mesmo homem que acabava de deixar 3.200.000 reais em sua conta. Enquanto o motor roncava e o veículo se afastava, um dos vendedores murmurou: Acho que nunca mais vou rir de ninguém por causa da roupa. Ricardo não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com o olhar vazio, sentindo o peso da própria arrogância desabar sobre ele. Do lado de fora, Ademir seguia tranquilo pela estrada, o vento batendo no rosto e o coração leve. Não estava feliz por ter humilhado ninguém. Isso não era do seu feitio. Mas sabia que, às vezes, a vida cobra o respeito que alguns se recusam a oferecer. E naquele dia, a lição tinha sido dada. Uma lição simples, mas poderosa. Nunca julgue alguém pela aparência, porque o valor verdadeiro não está nas roupas, mas no caráter. Enquanto o sol se punha no horizonte, o fazendeiro sorriu, discretamente. Ele sabia que, no fim das contas, a dignidade vale mais do que qualquer carro de luxo.